Que maravilha, amado, que maravilha. Fica nesse clima de adoração ao Senhor. O Senhor tem algo para nós nessa noite, falar diretamente ao nosso coração. A gente sabe, amado, que ser pai é um desafio, assim também como ser mãe. Ser pai, muitos, amados, se acham tão despreparados para a paternidade. Muitos se acham tão despreparados que muitas vezes fogem, muitas vezes não aguenta aquela pressão, e às vezes deixa um filho, amado, numa situação muito difícil. Um dia eu lembro que eu conversando com um homem, eu sou baixinho, o homem tinha quase 2 metros de altura, e eu conversando com ele, eu lembro que eu toquei nesse assunto dos pais. Eu contei a história de uma pesquisa que fizeram, que colocaram cartões e enviaram para os presídios no Dia das Mães, e faltou cartão, não deu conta, amado. Aqueles homens queriam mandar cartão para sua mãe, mandar uma mensagem para sua mãe. Então eles acharam muito bonito esse gesto e disseram: vamos repetir no Dia dos Pais. E enviaram então cartões para os presídios, para que eles, os detentos, pudessem mandar uma mensagem para os seus pais. E a surpresa foi, amado, que poucos cartões foram preenchidos e enviados. Aqueles homens que estavam detidos, em grande maioria tinham um problema com os seus pais. Não tinham com as mães, mas tinham com os pais. E essa questão, ela pesa muito na hora de um homem, amado, assumir a sua paternidade. Porque muitas vezes ele se sente pressionados. Há homens, amado, que muitas vezes ficam inseguros, até quando a esposa tem um filho, e ele fica enciumado, e ele não consegue, amado, dividir o amor da esposa com aquela criança. Tem casos até quando a mulher tem um filho, homem, um menino, ainda é pior. Tem homens que não conseguem suportar isso. Mas isso, amado, eu diria que ainda é o de menos, sem fazer pouco caso desse problema, porque tem um passado por trás. Esse homem, esse pai também, ele é um filho, e muitas vezes teve uma história de pai atrás que a gente não está sabendo, a família atual não está sabendo. E isso, amado, é muito dolorido. Eu lembro que eu conversando com aquele homem, e quando eu contava essa experiência, quando eu falava desse tema, aquele homem começava a chorar. Um homem bem grandão, mas se derretia como uma criança. Ali de trás daquela história daquele homem, que era um homem que enfrentou dificuldade com drogas, com violência, tinha também, com certeza, a história de um pai, de um amor de pai que ele não desfrutou, de um problema com o seu pai que muitas vezes, ou seja, talvez ele gostaria que fosse diferente. Mas, amado, uma dificuldade, e está aqui na palavra de Deus, um ensino aos pais. A Bíblia diz assim, amado, lá no capítulo 22 de Provérbios, no versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ele estiver lá na frente, mesmo velho, ele vai se lembrar desse caminho. E aqui está a dificuldade, amado. Uma das dificuldades maiores, coloco um aqui primeiro, é que para ensinar a criança, você precisa aprender também. Você não consegue ensinar aquilo que você não aprendeu. E para ensinar um filho, amado, a proceder, eu creio que, e todo bom pai tem esse desejo no coração, que o seu filho se dê bem, que o seu filho cresça, se desenvolva, que o seu filho desfrute de uma vida completa, realize os seus sonhos, saiba se dirigir, tenha autonomia. Isso é o desejo de todo pai. Mas muitas vezes, amado, a gente que é pai, a gente também tem limitações. A gente quer que os filhos rompam aquela limitação que a gente também não rompeu ainda. Tem limitações que a gente vive, amado, a vida toda, às vezes entrar desde a nossa infância, e a gente não consegue romper. Tem pessoas que dizem assim: não, quando ele casar e for pai, ele vai se ajeitar. Não é bem assim. Muitas vezes você vê no seu filho um defeito seu que você não vence, que você não rompe. Se você não rompe em você, como você vai ensinar o seu filho a romper? Isso, amado, angustia muitas vezes um pai. Quando ele pensa sobre o futuro do seu filho, e o filho vai ficando grande, vai tendo problemas parecidos com os problemas dele, problemas de adulto, porque quando é pequeno você balança no braço, ele se cala e está resolvido o problema. Mas quando o filho vai crescendo, ele vai desenvolvendo problemas de adultos, e vai ficando difícil o pai ter uma resposta pronta. E isso é uma dificuldade. E outra dificuldade grande, amado, para poder cumprir esta palavra e ter sucesso como pai,
é que ensina o caminho, ensina o filho no caminho em que deve andar, implica também ensinar o filho qual o caminho que ele não deve andar. E esse talvez seja o papel mais doloroso de pai, o papel de dar o corte, de dizer o limite. A mãe abraça, mas esse é um papel de pai, de dizer: já chega, rapaz, tu não vai mais por esse caminho, eu não tolero mais isso aqui. Essa é uma parte difícil do pai, porque muitas vezes, amada, aí vem uma opressão que atinge muitos pais nesse momento. Às vezes ele diz assim, eu vi também um rapaz dizendo isso lá no meu trabalho: eu estou tratando bem o meu filho, para ele não ficar revoltado, porque ele já está com 12 anos. E quando ele dizia tratar bem o filho, ele achava que era não mais reclamar nada, não mais dizer não ao filho. E aqui está um problema, amado. Às vezes a gente só diz sim ao filho, e a gente não sabe o mal, porque o papel do pai é dizer não também. E se o pai diz não e não, tem um outro problema, é dele criar um filho apático, e não está pronto para enfrentar a vida. E o pai se preocupa com isso. E às vezes o papel de pai é um papel duro, porque ele tem que dizer sim, mas ele tem que dizer não, só que ele tem que dizer no momento certo. E todos nós temos limitações, amado, e muitas vezes nós não conseguimos fazer a coisa certa no momento certo e na intensidade certa. É aí que eu te apresento um filho que vai te ajudar, o Filho de Deus. A Bíblia Sagrada conta uma história, amado, do Senhor Jesus Cristo, que na véspera da sua crucificação, ele estava ali de pé, e do seu lado estava Barrabás. E Pôncio Pilato apresenta ali para aquela multidão e diz: quem vamos absolver? Barrabás ou Jesus? E aquela multidão, numa só voz, diz: salva Barrabás e crucifica Jesus. Essa história é dolorosa, amado, mas ao mesmo tempo ela é resgatadora, porque nesse momento a simbologia que tem aqui o nome Barrabás, o nome Barrabás, amado, ele é formado de duas palavras: bar, que é filho, e Abba, que é pai. Então quando acontece isso, amado, está acontecendo exatamente o seguinte: o Senhor está falando para nós o seguinte: o Senhor Jesus, Ele está substituindo, porque nem todo mundo aqui é pai. Tem homem casado aqui que não é pai, e muitos jovens que não são pais, mas todos nós, sendo pais ou não, nós somos filhos. E o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, que foi enviado nesta terra, Ele substituiu todos os filhos de todos os pais, na pessoa de Barrabás, para enfrentar a crucificação e a dor que você sente, quando você quer direcionar o seu filho, e ele quer ir para outro caminho, quando você quer ensinar o caminho que ele deve andar, e ele quer ir para o outro caminho dos amigos, o caminho mais fácil, quando você muitas vezes enfrenta essa dificuldade, e diz: já chega, eu não suporto, eu não aguento mais. Aqui está um filho, Jesus Cristo, que vai dizer: eu vou tomar as tuas dores, eu vou substituir aquilo que tu não sabe, eu sei, aquilo que tu não pode, eu posso, aquilo que tu não sabe mais como fazer, eu sei como fazer. Entrega os teus filhos, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega os teus cuidados, entrega as tuas preocupações nas mãos deste poderoso nome Jesus Cristo, porque te livra de todas as incertezas, de todos os cuidados da vida. O Senhor Jesus quebra toda a opressão. Se o teu filho não obedece, ora ao Senhor, o Senhor vai colocar um coração quebrantado nele. Se ele é um jovem inseguro e olha para você e não vê também segurança, apela para o Pai dos céus, apela na figura do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai substituir aquilo que você não pode completar. O Senhor vai completar, porque Ele é poderoso, em sua mão tem poder, em sua mão tem sabedoria, todo o poder, todo o conhecimento está nas mãos dele. Às vezes eu fico, amado, atribulado, pensando: meus filhos estão crescendo, eu digo: Senhor, eu não posso estar controlando, eu não posso estar com eles em todos os lugares. Então, amado, eu coloco o joelho no chão e digo assim: Jesus, toma a frente dos meus filhos, abre portas para ele que eu não posso abrir. Abre porta para o meu filho que eu não posso abrir, fecha as portas do mal que eu não posso fechar. Cuida dele, Jesus, cuida dele, Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, cuida da minha família. Nesta noite eu vim buscar uma resposta.
Diga: nessa noite eu vim buscar uma resposta. E eu quero sair com essa resposta na minha mão. Em nome de Jesus, receba a resposta do Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor vai colocar as coisas no lugar, vai quebrar toda a opressão do mal. O nome de Jesus é poderoso, é suficiente para limpar, organizar a tua casa, dar a direção muito melhor do que você tem no teu coração. É o que o Senhor tem para você nesta vida, nesse dia.